Alô. Alô. Boa tarde a todos. Estamos parando hoje, né? Hoje é o último dia. Depois nós vamos voltar dia 10 de janeiro. Quero lembrar a todos que a gente vai continuar, para o pessoal de casa, para vocês, com os tratamentos online. Isso não vai parar mais, tá bom? E lembrar também que quem tem orientação hoje vai tirar orientação, só vai poder realizar essa orientação ou algum tipo de tratamento no retorno. Não tem como fazer nas férias, né? Mas é bem rapidinho, a gente procurou fazer bem curto, até porque ficamos um ano e pouco parados, né? Então, dia 10 a gente já está de volta. Geralmente a gente vai no final de janeiro, né? Mas dessa vez a gente está terminando um pouquinho, está começando um pouquinho mais cedo. Também não vamos ter um encontro na praia, que é uma coisa que a gente fazia há mais de 30 anos, e é o segundo ano que a gente não vai. Até por uma questão de cuidado, né? E também os encontros todos que nós tínhamos, todos estão adiados e a gente vai esperar essa coisa. Vamos ver se 2022 a gente consegue pegar um embalo, né? Normalizar. Se bem que eu estava conversando com os amigos meus, eu estou achando que isso aqui, acho que a gente vai ter que conviver com isso para o resto da vida, eu não sei não. Não, eu acho que quando sai um vírus, entra outro, e parece que a coisa vai e a gente vai ter que se acostumando com isso. Essa vai ser a nossa guerra, né? Tá bom? Então, muita paz a todos. Às 15 horas, para quem está de casa também, nós estaremos aí fazendo o tratamento de vocês através das orientações. Quem tiver passe, já vai tomar o passe. A gente antecipou isso justamente por causa do término das nossas reuniões.
Newton, vem cá. Eu queria que você falasse do encontro. Esqueceu? Você já tem alguns, né? Então, já convido o pessoal. Bom, eu vou tirar a máscara, porque agora eu vou ficar sozinho aqui, então... Eu falar com a máscara, embaça todos os óculos. Aí eu não vejo essas meninas lindas que estão à minha frente aqui, né? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje o assunto vai da 614 a 618. As leis divinas ou naturais. Hoje nós estamos vivendo uma normose. O que é a normose? A normose é todo o hábito, né? Toda situação que vira um hábito, que muitas vezes é um hábito não saudável para nós, porém as pessoas vão se acostumando e acham que aquilo é normal e trazem para suas vidas. Muitas vezes até contrariados, mas trazem para suas vidas. Isso é uma normose. E como o Zé falou sobre os vírus, né? Já a gente vai entrar no estudo. Como o Zé falou para o vírus, eu queria acrescentar. Eu não sou biólogo, né? No caso como vírus, não sou também infectologista, não sou médico, mas a própria doutrina nos ensina que existe uma psicosfera no planeta. Vocês concordam comigo? A psicosfera psíquica, tá? Que junto com a psicosfera planetária do sistema, do ecossistema, que esse ecossistema que o Criador põe no planeta é para servir aos espíritos, tá certo? Servir ao princípio inteligente. Lá atrás nós vimos isso, né? Nos nossos estudos. Por quê? Porque o princípio inteligente, ele começa no átomo, tá certo? Nós falamos sobre isso, e vai indo pelos reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, hominal. Então, essa cadeia que nós estamos vivenciando hoje, que é a parte do planeta, são o quê? Os princípios inteligentes. Concorda comigo? As plantas, os insetos, as bactérias, não são princípios inteligentes? Cada um com a sua finalidade, sua função, e a função principal deles, o que é? Preservação, procriação. Por isso que o vírus, ele é mutante. Ele é mutante porque ele é um ser vivo, ele foi criado por Deus, porque Deus tem controle sobre tudo, ou não tem? Tem, né? Então, o vírus foi criado por Deus, não para nos prejudicar, não para nos prejudicar, não é isso não para nos castigar, como muitas vezes a gente acha que é, não é para nos castigar. Na realidade, ele está ali para quê? Para evoluir. Só que ele encontra em nossos corpos infectados um local para ele ser hospedeiro. Né? Por que isso? Porque, vou dar um exemplo, que eu gosto de dar exemplo. Onde é que você encontra, por exemplo, o rato? Em locais insalubres, não é? Se você não cuidar da sua casa, daqui a pouco tem um monte de rato lá. Rato, barata, não é assim? Se a gente não limpar direitinho. Onde é que estão os urubus? Em locais que tem carne podre, que é o que se alimenta. Então, o vírus, hoje, ele está se mudando e nós não estamos mudando. Olha que loucura. O vírus, ele é mutante, mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Que é justamente mudar a psicosfera na qual atraiu ele e permite que ele se prolifere. É como se eu não cuidasse da minha casa, comesse, almoçasse, jantasse, deixasse os pratos em cima da pia, não lavasse e ficava reclamando que tinha inseto e os roedores na nossa casa. E ficamos pedindo a Deus, por favor, esses bichinhos são seus filhos, manda eles sair daqui. Eu não quero eles aqui, é assim que funciona. E Deus vai falar assim para você, faz a sua parte, cara, limpa a sua casa.
Porque eles são meus filhos também. Eles são a minha criação. E o que está acontecendo conosco, nós não estamos mudando a psicosfera, gente. Vai sim ver a nova cepa, a variante, Volkswagen, Kombi, vai vir tudo. Por quê? Porque nós não estamos mudando. Só vamos nos livrar ou colocar eles nos seus devidos lugares a partir do momento que eles verem que na minha casa não tem espaço para eles. Porque a minha casa, se eu não mudar, o que acontece? Ela fica suja, não fica? E essa sujeira chama-se imunidade baixa. Sujeira, imunidade baixa. Aí é uma cozinha cheia de comida pelo chão. Fogão cheio de pão velho, pia cheia de arroz, feijão. Nós não entendemos isso ainda. Por que pessoas pegam e outras não? Por que pessoas que se vacinaram estão pegando e que não se vacinou não pegou? Por que isso? Privilégio? Deus acha você bonito, o outro feio? Gostei de você, mas não gostei dela? É assim que funciona na lei do natural? Que nós vamos falar agora sobre isso? Se a gente, se livrar do vírus, pode esquecer. Pode dar 100 vacinas, 1000 vacinas, pode esquecer, não vai se livrar. Como nós não nos livramos até hoje do H1N1, não é? Todo ano tinha. Esse H1N1 é de quanto tempo, Zé? Faz tempo. Hã? Entende? Nós não vamos se livrar dela. Nós já conseguimos se livrar da gripe, do resfriado? Isso tem desde a época da carochinha, né? Alice, no País das Maravilhas, pegou gripe também, passou para o gato, passou para o homem de lata, que enferrujou todo. Gente, o vírus, quem imuniza o vírus, somos nós. Enquanto nós não mudarmos o nosso comportamento, não alterarmos a psicosfera, ele vai continuar se alimentando. E ele vai lá, volta e vem na minha casa, na casa de vocês. Bate a porta, a gente abre, ela entra. Mas só que quando ele percebe, não, aqui não dá para ficar não, tá louco? Aqui não tem condições, e ele vai embora, desaparece. Mas ele não morre. Apesar que eles, no processo da mitose e meiose, é muito rápido. Ele nasce, morre, alguns de 24 horas, outros em... Mas só que ele deixa uma família inteira para trás, né? Ele morre, mas deixa uma família inteira, né? Então, nós temos que pensar nisso. Nós que tentamos ser seguidores de Jesus, do seu evangelho, nós que estamos todos aqui reunidos, buscando conhecimento, doutrina dos espíritos, a gente precisa, no mínimo, aderir, né? O ideal seria convertermos, como Saulo se converteu a Paulo e seguiu sua jornada e deixou para trás tudo aquilo que não era bom para ele. Mas converter é meio complicado. Mas nós temos que parar de crer e aderir. Não é vir na casa espírita, na evangélica, na católica, na religiosidade, não é eu vir na religiosidade e, de repente, eu só ficar crendo. O que é crer? Crer é acreditar em algo, mas não tenho certeza. Então, como eu não tenho certeza que posso fazer o que Jesus faz e muito mais, eu fico rezando o tempo todo para Jesus, pedindo para ele o tempo todo. Me dá isso, me tira essa doença, me tira, não deixa o vírus me pegar, se pegou, não sei o quê, agora estou com o vírus, ai meu Deus do céu, Jesus me tira. Santo Bezerra de Menezes, André Luiz, tudo quanto é médico da espiritualidade. E eles nunca deixam de nos atender. Só que ele falou assim, já te dei o remédio, agora faz a tua parte, toma. E Jesus deu o remédio. Ele deu o remédio. Mais de 2000 anos nos deu o remédio. Vamos tomar. Vamos pelo menos nos converter, deixar de crermos e nos converter para que um dia a gente possa aderir. Então, isso que eu estou falando para mim, tá, gente?
vai por mim. Eu estou falando para mim, é que vocês estão ouvindo, graças a Deus, porque não são surdos. Mas isso é para mim. Então, o que acontece? Vamos começar a mudar os nossos comportamentos, se queremos deixar esse cara bem longe da nossa casa. E isso é o tema de hoje, né? Da 614 a 618, as leis morais, né? As leis divinas, que fala um pouco, né? Que é longo, mas um pouco sobre isso, tá bom? Só na caixa. DJ Zé. Características da lei natural. Perguntas 614 a 618. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa, além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. É permitido ao homem aprofundar-se nessas leis? Sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, mesmo se considerada apenas a distância que separa o selvagem do homem civilizado, a mais longa existência que se possa imaginar é insuficiente, e mais insuficiente ainda quando é curta, como acontece com a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Abrangem tanto as regras da vida do corpo quanto as da vida da alma. São as leis morais. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. A simplicidade, eu não sei quem foi que falou isso, mas foi bem preciso. A simplicidade é o auge da sofisticação, né? Quanto mais simples e objetivo for, né, o assunto, a tese, mais sofisticado ela é. Uns reis da síntese era o Emmanuel. Você pega os livros de Emmanuel, ele fala o que a gente às vezes rodeia para explicar, e um negocinho assim, uma frase, ele explica tudo. Então, as leis
do Criador, ele é muito simples. É muito, muito simples. O positivo e o negativo, o bem e o contrário, né? A luz e as trevas, né? O calor e o frio. Porém, só existe dentro da lei dele, só existe uma lei básica, que é o bem. Tudo aquilo que faz bem a todos. O bem, a gente acha que o bem é só aquilo que eu faço para mim. Nós somos assim. A gente faz caridade e solidariedade pensando na gente. Não é verdade? Vou perguntar para mim. Não é verdade, Nilton? Você não faz as coisas pensando de ser bonzinho e ia receber um crédito lá em cima? Só para vocês, não vou falar para ninguém. É verdade. É verdade. No fundo, eu quero a aprovação das forças que regem o universo para me dar o direito de ser feliz. Não é assim? E normalmente isso não acontece porque não depende deles a minha felicidade. Depende só de mim. Só de mim. O amor, a solidariedade, a fraternidade, a amizade e a caridade são pistas de mão única. E a gente não consegue ver isso. Porque a gente até faz com aquele ímpeto, né? Não vou também queimar o meu filme, não, né? Eu faço até com o meu ímpeto e tal, não sei o quê, mas de repente, se a pessoa é ingrata, não reconheceu o meu esforço, não, de repente, pediu uma coisa, ela disse não, lá no fundo, as minhas reminiscências, né, vão, tá vendo, mané, faz para os outros, faz para tu ver só como as pessoas são ingratas. São as nossas reminiscências que nos comandam. E nós somos crianças, né? Somos crianças e precisamos, como toda criança, prestar mais atenção na aula. Quando eu falo na aula, não é no NED, não, é na aula da vida, que a gente aprende todos os dias. As pessoas que estão à nossa volta, que é Deus conversando conosco. Galera, vou pedir uma coisa para vocês. Não me deixe falando sozinho, não, viu? Senão eu falo aqui, disparo. Então, façam perguntas, façam colocações. Se não concordarem que eu falo, eu não sou professor, não, eu sou um cara atrevido, né, que o zero me segura, então eu fico na frente de tudo aí, tá? Mas eu não tenho conhecimento, muitos de vocês têm muito mais conhecimento do que eu, entendeu? Só que eu sou atrevido, e vocês são pessoas inibidas e tal. Mas pode perguntar, não concordar, entendeu? Então, na lei de Deus, ele fala, só existe uma lei. Nós inventamos um monte, de acordo com a nossa vontade, né? Principalmente hoje em dia. O cara tem o poder da caneta, o cara vai fazendo aquilo que nos interessa. Tem o poder na família, eu sou o pai de família, se me der mole, eu saio mandando, né? E quando eu falo isso, eu não falo só o homem, a mulher também, né? Então, ela tem que ser do meu jeito. Ela pode até falar, eu posso até falar assim, tem que ser do meu jeito, acabou. Posso não falar, mas no meu íntimo, eu quero assim. E se eu tenho poder econômico, o homem, por exemplo, tem o poder econômico sobre a família, ele constrange a família, ou não? Né? Porque ele acaba falando assim, vou dar um exemplo. O bem, oi, eu precisava, pronto, lá vem ela pedir dinheiro. Pode até não falar, mas está aqui, pronto, lá vem pedir dinheiro. Né? E a mulher, às vezes, pela própria história dela, quando tem um poder aquisitivo maior, ela costuma ter um chavão assim, eu não dependo de homem nenhum. Mentira? Hã? Posso até não falar, mas, né? Se o marido começa a encher muito o saco, sabe de uma coisa, logo eu dou chega para lá e vou tocar minha vida sozinho, porque eu não preciso dele. Por que a gente acha que o poder, o dinheiro, né, nos leva a um poder, só que esse poder é ilusório, a gente sabe disso. Quantas pessoas subiram, quantas pessoas caíram,
né? Porque é a lei de Deus. Não é uma lei de castigo, é a lei da harmonia, né? Gandhi falou um negócio uma vez, eu encontrei com ele lá na Índia, tomei um cafezinho com ele, um chazinho, que não toma café, chazinho. Brincadeira. Mas eu vi uma vez o Gandhi escrever algo dizendo assim: enquanto houver um de nós caído, ninguém se levantará. Olha só que forte. Nosso universo que eu digo aqui, terreno, né? Enquanto tiver um caído lá na Síria, que eu falo assim, coitado, né? Mas não é problema meu. No inconsciente, coitado, mas não é problema meu, né? Ela na Síria, eu tenho nada a ver com isso, é karma. Aí nós logo, o espírito logo resolve, né? Isso é karma. O pessoal na rua é karma. Pedir esmola, eu vou dar, mas não é problema meu. Esse é karma dele, lá ele que se vire com essa. No mínimo foi né, como o André Luiz mostrou aquela Serra Pelada lá, né, com o Clarencio, né, com o Alexandre, tipo assim, tá vendo, isso aqui é tudo rei. Aí ele olhou no inconsciente, né, e era mesmo, rei, rainhas, né, pessoas de poder e tal, que estavam lá mendigando um pedacinho de ouro, né? E a gente às vezes fala assim, esse cara deve ter sido um rei, um dono de empresa, né? E a gente se põe, às vezes, melhor que ele. Quando acaba, se for olhar a nossa história dele, a gente apontou muito mais, né? A gente precisa, de alguma maneira, ser solidário. Mas o que eu vou fazer? Não, solidário em energia. Olhar aquele igual a mim, porque todos nós sabemos que é importante no dia de hoje, na lei de Deus, né? É muito importante. Ninguém tem uma pergunta, não, é? Caramba, então estou bom mesmo, estou explicando direitinho, né? Só não está perguntando. Ou então não vê a hora de acabar, né, Zé? Então, o pessoal de casa não tem, Zé? Não. Então, é mais ou menos assim. Nessa lei universal de Deus, né? Nessas forças que regem o universo, o futuro nosso é angelitude, e angelitude é uma grande unidade. Não vai ter ninguém melhor que ninguém. Vamos ser toda uma unidade só, não vai ter um espírito de escola, que nem Jesus para nós, né? Não, nós vamos ser tudo igual. Essa grande falange que está acima de Jesus, está acima de tantos outros, os mundos felizes, né? Ditosos e assim por diante, acima deles, que é o que a gente conhece, porque Kardec passou, mas tem muito, muito mais elevados, que a gente não costuma. Para vocês verem, só no nosso sistema tem milhões de sóis, cada sóis tem bilhões de planetas, veja quanta. E como o Jesus nos falou, há muitas moradas na casa do meu pai, então imagina quantos espíritos tem por aí, né? Então, nesses planetas que a gente não conhece, com certeza tem espíritos, e é uma unidade, é uma grande unidade, onde ninguém precisa mandar nada, todo mundo sabe o que tem que fazer. É que nem as nossas células. Nós somos tão perfeitos, a gente não se dá o devido valor, ao ponto de baixar a nossa autoestima, por um motivo qualquer que seja, alguém que deixou de nos amar, que desrespeitou, falou uma coisa que eu não gostei, mas a gente esquece que é tão perfeito, que as células, nós temos 100 trilhões de células, 100 trilhões de células. E cada uma delas sabem o que tem que fazer, ninguém precisa mandar. Nós somos uma unidade. Mas e o cérebro? O cérebro faz parte do todo. Existe a conexão. Por isso que quando a gente pisa numa pedrinha, o cérebro sabe, porque o pé faz alguma coisa. Tem uma pergunta da Delmira dos Santos, aliás, um questionamento. Isso quer dizer que se um dia chegarmos à perfeição, a perfeição relativa a este planeta, não ficaremos mais doentes? Mas como explicar o nosso Chico tão doente? Irmã Dulce, é a mesma coisa. E o Divaldo? Aí ela faz um comentário embaixo. Esse assunto, né, é muito complicado para eu entender. Não é. Olha, obrigado, Delmira.
Parabéns pela pergunta. Sabe por quê? Porque Chico não era perfeito. Divaldo não é perfeito. Não é. Chico é cheio de defeito. Ainda é, porque é o espírito, mas ainda é. Sabe por quê? Porque o nosso planeta é um planeta primitivo, né? Um planeta inicial, é um berçário, gente. Nós somos crianças dentro de um berçário. O que é o Chico? Por exemplo, você vai no hospital, né? Vamos falar da UPA, para você responder você, Delmira. Vamos falar da UPA. Você está doente, você corre para a UPA. Quem é que atende vocês? Um especialista ou um estagiário? Hã? Normalmente é um recém-formado, não é isso? Porque se você precisar de um especialista, ele indica um médico, e assim, ó, pelo SUS, né? Ele te manda você ir na unidade básica, não é isso? Primeiro falar com o clínico geral, não é isso? Para depois ir para um especialista. Olha só os saltos. Chico, ele, apesar de para mim é uma referência, ele Divaldo, não estou descredenciando o Chico, pelo amor de Deus, quem sou eu? Mesmo porque ele diz que ele é cisco, se ele é cisco, imagina eu então, né? Eu nem nasci ainda, né? Mas o que acontece, reconhecidamente, ele não está num processo de angelitude, nem Jesus, que é Jesus, gente, que é o nosso modelo e guia. Quando, no livro dos Espíritos, ele é modelo e guia, eles falam lá, para o homem, para a humanidade. Porque ele é um espírito evoluído, mas acima dele existe uma outra galera na qual ele vai lá conversar. O que eu devo fazer nesse caso? E acima dessa galera, uma outra, e assim por diante. A gente não pode achar que o nosso universo é o único. Não podemos achar isso. Chico é um grande exemplo como homem. Jesus como espírito, não é? Ele é o nosso modelo, ele encarnou, ou seja, ele não reencarnou na Terra, ele encarnou na Terra. Então, ele não estava mais no nosso nível vibracional, moral, intelectual, não estava mais. Ele estava mais elevado. Mas aí a grande pleiade de espíritos que estavam acima dele falou assim: Jesus, eu tenho uma tarefa para você, você topa? O que é? Ó, assim, assim, assado. Vai ser punk, hein? Você topa? Claro. Eu sou governador do planeta. Eu tô nessa casa desde há 4,5 bilhões de anos, é claro que eu topo. Mas ele podia falar assim: o que vocês acham? Isso aí é uma pergunta e não é uma afirmação. Ele podia falar assim: não quero. O que vocês acham? Ele podia? Não, olha, se eu falar que eu não quero, eu vou deixar de ser governador? Se ele falasse que não queria, é uma pergunta que ninguém fez, mas eu sou meio doido, né, que não Zé fala, eu enlouqueço essa ideia. Queria vocês de casa me respondessem. Até que tem pessoas estudiosas, eu tenho certeza que tem. O que vocês acham? Porque eu não tenho, é uma visão, por isso que eu falo, não é opinião minha, é visão particular. Né? E eu gosto das polêmicas famosas, né? Porque é na polêmica que você amplia teu conhecimento. Vamos enlouquecer uma ideia aqui. Jesus foi convocar, não foi convocado. Fala se ele queria. Olha, aí ele fala assim: olha, não vou não. Tem problema? O que acha que esses espíritos de escola acima dele fariam? Eles falariam assim: ah, é? Então, de hoje em diante, vou passar o teu cargo para outro. Né? Ou eles falariam assim: tudo bem, é o seu livre-arbítrio, sem problema, não muda nada. Outro fará no seu lugar, sobre a sua égide, ou seja, sobre a sua supervisão. O que vocês acham? Como é que seria? Aí, José, o que você acha, José? Vou te fazer o que ele faz comigo. Troca. Hã? Você troca, eles trocam, né? Na hora.
Na medida que você não aceita, na medida que você não assume, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com Allan Kardec, né? Quando perguntaram para ele, se o Allan Kardec não tivesse feito o que fez, outro faria. Não é isso? Isso. Agora, a pergunta é, ele perderia a governança? Eu acho que não, ele não perde aquilo que ele alcançou. Ele não perde. Cara, por isso que eu perguntei para ele, é um cara inteligente, esse cara é o meu mestre. É o meu mestre. É uma Engraçado. realidade, gente. E por isso que a gente... Eu não consigo... Eu, assim, nenhum religioso, né? Porque fala de Jesus, cara, tem gente que aqui não gosta nem de falar, né? Se fala assim, Jesus fez isso, que a gente... Jesus... Eu não estou dizendo que expulsou, não expulsou lá os comerciantes, isso aí não me interessa. Mas tem gente que não admite. Jesus era brando, era não sei o quê. Era, tudo bem, mas o que tem, né? Mas a gente não pode falar de Jesus de um jeito ou de outro, não pode, porque é assim, assado, né? Mas ele é um baita, é o nosso irmão, né? É o nosso mestre, né, Zé? A Rose Amorim está falando assim, os espíritos de escola não têm sentimentos humanos, negativismo, é respeitado o livre-arbítrio de cada um. Tá vendo quem foi? Rose Amorim. Só podia ser a Rose. Verdade, Rose. É isso aí. Eles não interferem na decisão nem na nossa, gente. Imagina daqueles que já estão tendo conhecimento. Nem na nossa eles interferem. O Zé lembrou bem de Kardec. Kardec, quando viu aquela obra, falou, meu Deus do céu, isso aqui vai mudar a humanidade. É muito para mim, um pedagogo que antigamente era descrente, porque Kardec era descrente. Quando começou, ele era cético. Ele não acreditava em nada. Ele botou talco no chão, quando começou as mesas girantes, jogou talco no chão, quando acabava assim, para ver se ninguém tinha pisado ali. Mas era assim que a espiritualidade precisava, de gente cética. Porque me perdoem aqueles que vão contestar o que eu vou falar, porque se fossem religiosos, fariam o que fizeram com a Bíblia. A Bíblia foi totalmente alterada, e a gente sabe disso. Tem muita coisa, mas um percentual ela foi alterada, porque era interesse dos homens da época. O próprio, recentemente, né, nós tivemos o caso da Gênesis, que foi alterada pela FEB, está provado, eu estou falando isso porque está provado, está aí, para quem quiser ver, existe um processo. As obras de Chico Xavier, de Emmanuel especificamente, foram alteradas pela FEB. Por quê? Por interesses de homens. Então, como era uma obra muito grande mesmo, que alterou a vida da humanidade, que não queira, está alterando, ainda continua alterando a vida da humanidade, precisava de um cara que não acreditasse em nada. E ele não acreditava. Ele era cético, ele era um pedagogo, pessoa bonérrima. Se vocês virem a vida de Kardec, ele é uma pessoa bonérrima. Tirava dele para dar para os outros. Mas não queria a prova. Aí ele foi, né? Se juntou a uns amigos na época e foi. Quando chegou o momento, ele falou assim, meu Deus do céu, isso aqui não é para mim, não. Tá doido? Um negócio desse aqui? O quê? Falar em espírito na década de 18 para 19, né? Imagina, como assim, né? Falou, isso é para mim. Aí ele chegou para o mentor dele e falou assim, se eu não conseguir, se eu falhar? Ele achou, né, como eu, né? Se eu falar assim, Zé, tu me deu uma tarefa, e se você falha? Se eu falhar, Zé, o que acontece? Eu falei, não, Nilton, nós estamos aqui, vamos reunir as minhas amigas para te ajudar, né? Aí o mentor dele foi um pouquinho mais duro que o Zé e falou assim, se você falhar, outro vai vir no teu lugar, porque a obra é muito maior do que você e eu. Quer dizer, foi uma ducha de água fria, né? Então é melhor me esforçar para continuar. Agora, a própria Bíblia foi modificada. A gente lembra que até, eu não lembro qual foi o século, se falava de reencarnação. A Bíblia constava a reencarnação e eles tiraram. A esposa do... Eu esqueci o nome. Quem lembra? A esposa do... Constava a reencarnação. Eles acreditavam. Aí, galera de casa, qual foi que tirou a reencarnação? Foi a esposa do... Me esqueci. Eu queria ter memória do Divaldo, que lembra até o dia que o Jesus foi batizado lá. Eu não lembro, mas a esposa de um imperador falou assim, eu não quero isso aí, não. Que reencarnação? Eu?
Eu o quê? Eu reencarnei, eu era plebeu, né? Porque eu era rainha. O quê? Um dia eu posso ter sido plebeu? Eu posso ter sido, não sido um hebreu? Eu, um hebreu? Um escravo? Ô, amor, vem cá. Estou mandando, senão não tem janta. Tá? Se eu mandar os escravos não fazer janta, não vai ter uva, não vai ter nada. Entendeu? É o seguinte, tira. E ele tirou. A reencarnação. Proibiu. E aí? Durante milhares de anos, a igreja, para ficar menos ruim, né, Zé? Para ficar menos ruim, ela criou uma tal de ressurreição. Ficou menos ruim, né? Aí você volta em carne. Morri, aí meu corpo não se deteriora nem nada, né? Porque pela lei não sei do quê. Aí eu levanto do mesmo jeito, que é o perispírito, né? Eu levanto que nem Jesus. Jesus ressuscitou, né? A gente sabe que não, que foi uma aparição, mas ele ressuscitou. O corpo dele que tinha sumido, por que o corpo dele sumiu? Porque ele levantou e saiu andando. Por isso que ninguém nunca achou o corpo dele. Dentro da religião, né? Então, é assim que funciona, essa manipulação. Hoje nós estamos começando a ter a liberdade de pensamento, mas nós nunca tivemos, não. Na época de Chico, a barra pesava. Para ter reunião assim, que a gente tem assim, ia ter uns 4, 5 policiais em pé olhando, ver o que ele ia falar. Dito pelo próprio Geraldinho, né, que o Chico falava. Divaldo foi o que já falou sobre isso. Entendeu? Então, hoje nós temos a liberdade de escolher religião, de escolher o quê, tal. E assim, pelo menos no nosso país, né? Aí fora está meio complicado. Mas é assim que nós estamos evoluindo. Fala, Zé. Partindo do princípio que você falou, que quando a pessoa não assume a sua missão, você acaba, a espiritualidade troca, a Delmira Ciccone Moutinho está perguntando se ela pode trocar o marido. Não, ela já tentou umas 4 vezes, até trocou a fechadura e tudo, mas eu sou tinhoso, já entrei pela vizinha, já entrei pelo telhado. Ela desistiu, falou assim, agora deixa, já que tá, vou ficar com esse traste. Ela falou que nós, pessoas iluminadas, boa tarde, eu estou brincando. Não, por enquanto não temos mais. Então, tudo isso que nós estamos falando é o quê? É o despertar da nossa consciência, gente. Nós estamos acordando, nós estamos demolindo os nossos templos religiosos. Eu não estou falando templo não. Aqui é daquelas ancestralidade, do perdão, do pecado. Isso é pecado, aquilo é pecado, os pecados capitais, assim por diante. A gente tem que entender o que está acontecendo. Eu não posso fazer isso, que isso é pecado. Se eu fizer aquilo, meu Deus do céu. Não, o pecado não existe. O que existe é a lei de retorno. Só isso, só mais nada. E essa lei não é da doutrina dos espíritos. Essa lei não é dos espíritas, não. Essa lei é universal. Se eu faço, eu tenho que saber o que eu fiz. Se eu fiz uma coisa para você que doeu, como é que eu vou avaliar o que você sentiu? Não é sentindo a mesma porrada? Porque senão, você chora, né? Faço uma maldade, a pessoa chora. Aí eu lá com pena, aí bati no... O que foi que eu fiz? Eu com pena, desculpa, não faço mais, me perdoa. Só a pessoa para de chorar para mim não ficar constrangido. Aí ela para de chorar. Deu mole, eu faço de novo, ou não? Porque está em mim isso. Ô Nilton, eu queria voltar à questão do vírus. Eu quero bater nessa tecla aí, questão do vírus. Você falou que a gente tinha que fazer uma mudança de comportamento. Dá aí as regras dessa mudança. Como mudar? Como é que a gente faz, apesar de que você colocou que esse vírus ainda vai continuar por muito tempo? Que mudança que a gente precisa para melhorar a imunidade, para a gente começar a agir de uma forma melhor? O que fazer? Essa mudança, esse vírus, ele vem conosco desde 10... Só um instantinho. No Google, a Teodora, a esposa do Justiniano, é que falou assim, tira o... o Justiniano, é verdade. Obrigado. Quem foi que deu? Foi a Cláudia que lembrou. Claudinha? Cláudia Ribeiro?
Isso, a Cláudia Ribeiro que falou. Essa mulher é de brincadeira. Obrigado, Claudinha. Um beijo no Jô, no Rafa. Uma trabalhadora da casa aqui. Para quem é da casa, é aquela moça que fica desenhando aqui. Também é uma pessoa que podia estar aqui, mas ela é tímida. Então, é mais ou menos assim. Esse vírus, ou os vírus, porque eles são só mutantes, né? Porque esse vírus que nós temos hoje é 10 séculos antes de Jesus, viu? E hoje ele matou, acho que óbito foi 600 mil, né? Parece, não lembro agora direito. Mas ele já matou 500 milhões. Está lá, ó. Vocês podem ter uma relação, os 10 últimos, entra no Google, e as 10 últimas pandemias, as mortes. Não, acho que foi 5 milhões o nosso, hein? Acho que foi 5 milhões e 300 mil. No Brasil aqui foi 600, mas no mundo foi 5 milhões e 300 mil. Mas a peste negra, a gripe espanhola, na época logo após da Grécia, teve uma outra, que eu vou lembrar depois o nome, que era uma Constantinopla. Ele matou metade da população mundial da época, né? Então, como mudar? Olha só. O primeiro vírus, assim, que a gente tem como história. Época da Grécia, quando ela estava no auge do seu decreto, da decência, né? Na hora que a Grécia perdeu a cabeça, logo depois foi esse período, né, que eu falei para vocês. Depois, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Vai vendo a época que foi. E nós, agora, recentemente, com essa crise de moralidade, ou não estamos, gente? É uma pergunta para vocês. Eu estou enganado, são os meus olhos de alguém meio fora da razão, ou nós estamos vivendo uma crise moral? Nós estamos vendo uma crise moral. Eu estou vendo coisas que o pessoal diz que é normal, que, cara, eu me sinto um ogro. E eu vejo pessoas inteligentes dizendo que é normal. Né? Concordam comigo, vocês ou não? Estou errado? Então, nesse processo em que nós nos desviamos, né, das leis falou aí, leis naturais. É que depois, num outro capítulo, vai falar sobre a lei da procriação, né, a lei da preservação. Esse é para o ano que vem. A gente vai entender um monte de coisa. Mas como nos livrar do ataque do vírus? Na humanidade não tem fórmula para a humanidade. Agora tem a fórmula para mim, que faço parte da humanidade, e através do meu exemplo, eu posso contaminar positivamente, ou o modo agora é vacinar, né? Eu posso vacinar a minha família, a minha companheira e principalmente os meus filhos. Aí eu vacino ele. E assim por diante. Vocês perceberam que nós já vamos para a terceira dose da vacina? E continuam dizendo, você pode não ir para o hospital, mas você vai pegar o vírus. Daqui a pouco não funciona, mas é a quarta dose, a quinta dose, a sexta dose, que nem H1N1 que a gente toma vacina até hoje, os velhinhos, né? Vocês não, tem tudo molecada aqui, tem tudo jovenzinha, mas os jovens, mas os velhos estão tomando. Porque, então, como eu faço? Como é que eu me vacino? Reforma íntima. Vocês já ouviram falar em reforma íntima? Como é que eu faço uma reforma? Bom, vamos pensar um pouquinho. Como é que eu faço uma reforma na minha casa? Reconhecendo que tem algo errado nela, ou não. Eu olho e falo assim, tem uma rachadura ali, eu preciso consertar, não é assim? Enquanto eu não reconhecer o que há errado em mim, e começar aí dar um pontapé no ego, na vaidade, e reconhecer que eu preciso mudar,
eu vou continuar me contaminando. Por isso que nós estamos assim, nos contaminando. Porque é difícil. Gente, dói. Estou falando por experiência própria. Dói pra caramba reconhecer que eu estou errado. Dói pra caramba mudar. Mudar dói. Eu costumo dar o exemplo do casal que está 10 anos casado. 10 anos não. 5 anos casado, dorme num lado da cama, a mulher dorme no outro. E de repente fala assim, eu vou dormir no teu lado, tu vai dormir no meu. A gente consegue. A gente se mexe. Não, volta pro teu, porque eu não quero ficar. É mudando, o cérebro, ele cria a famosa que virou moda, todo mundo fala, né, o chavão, a zona de conforto. Às vezes nós estamos passando por sofrimento por zona de conforto. Tá ruim, mas tá bom. Já ouviu falar isso? Tá ruim, mas tá bom. Né? Você não quer mudar, porque dá trabalho mudar. É o sacrifício, né? Olha só, sabe de onde veio o sacrifício? Antigamente falava assim, sacro ofício. Sacro ofício. O ofício sagrado do trabalho. O trabalho vamos falar sobre isso também, é uma bênção. E eu não estou falando aqui emprego, não, estou falando trabalho pessoal, de cada coisa que eu faço de bom para mim, é uma bênção para mim, e eu faço para o outro também é uma bênção para mim. Então, é sagrado. Mas aí como a gente, né, é sacro ofício, aí ficou assim, sacrifício, né? E hoje vou ter que sacrifício, trabalhar hoje não é mole não. Aí quando está desempregado a gente corre, né? Pedindo imploração. Fala, Zé. A Delmira está falando assim, nesse mundo de regeneração que eu penso que já estamos vivendo, será que já estão encarnados espíritos de luz para nos ajudar a ter a consciência do bem? Eu vou aqui, é assim, o que eu vou falar é uma visão particular minha, porque eu gosto de falar, para que as pessoas reflexionem sobre o que vocês acham. Sim, de luz, não. Tá? Como é que funciona o projeto de evolução, né, transição societária? Eu tiro o planetário porque a gente joga a responsabilidade do planeta, da sociedade. Como é que é assim? Tem os exilados, que todos já ouviram falar, né? Aqueles que chegam no momento, cara, não tem jeito, que nem aqui está acontecendo hoje. Olha, esse aí, quando desencarnar, pode mandar lá para a Lua, que é assim, uma baldeação, para depois mandar para outro louco, para Plutão, sei lá para quem for. Exilado, esse não tem jeito. Os convocados, quando é um espírito que tem conhecimento tecnológico muito grande, moralmente está assim mais ou menos, né? Já tem uma, assim, emocionalmente, moralmente está melhor que a gente, mas ainda falta muito. E aqueles que se oferecem por amor a alguém, tipo Dr. Bezerra de Menezes, que já tinha sido liberado para evoluir no outro planeta, né, um mundo mais maior, e falou assim, não, deixa. Aí pediu permissão para ficar mais 100 anos conosco aqui, nos ajudando. Essas crianças que hoje estão em alta, me perdoem, eu sei que vai ter gente que não vai concordar comigo, os índicos, os cristais, não sei o quê, que a gente gosta de denominar coisa, né? São espíritos convocados. Olha, a Terra está entrando num processo de regeneração. Ou seja, aquele povo lá, que era muito chucro, já começou, foi operado, né? E agora precisa de auxílio, de apoio, de cuidadores, né? Vamos dizer assim, precisa de cuidadores. Você topa? Porque aqui, você está pisando na bola pra caramba. Aqui, nesse padrão vibracional que está esse planeta, que já está regenerado, já está se regenerando, já passou mais da metade da regeneração, você está pisando muito na bola, está deixando muito a desejar. Agora, lá, como você tem esse conhecimento todo aqui, e eles não têm ainda, você pode usar esse teu conhecimento para poder ajudar, dar um empurrãozinho ao que fizeram com
com os capelinos, né? Aí ele pensa, como ele já está um pouco mais evoluído, ele avalia, realmente, eu preciso mudar, quero sim. E eles vêm. Mas é a mesma coisa que um professor do 2º grau, né, vai dar aula no fundamental. Ele é do 2º grau. Ele conhece da universidade? Não, né? Mas ele está no 2º grau, já pode dar uma força. É a mesma coisa. Então, esses são os convocados. Só que chegaram aqui, é que nem aconteceu no Egito, os faraós, por exemplo, eram tudo capelinos. Chegaram lá, viraram deuses. Por quê? Porque eles mexiam com ectoplasmia, conheciam magnetização, aquelas pirâmides, aquelas pedras monstruosas que ninguém entendeu até hoje, foi um trabalho de científico, e que hoje nós estamos fazendo os trens bala lá do Japão, eles não andam sobre trilho, não, é sobre eletromagnético, né? Não é isso? Então, agora, se um trem daquele anda sobre aquilo, por que não uma pedra? O peso é o mesmo. Eles já tinham esse conhecimento do magneto, né? Então eles pegaram lá, trouxeram lá entravam em contato constantemente com o seu planeta, só que não podia voltar. Então, por isso que as pirâmides têm aquele vórtice que faz uma ligação, tudo isso aí é porque eles tinham contato com o seu planeta. Então, o que acontece? Essas crianças que estão chegando, vocês podem reparar, ela já sai do útero da mamãe, o médico esquece o celular na mesinha, dá uma olhadinha assim para o celular. Eu conheço esse negócio aí, né? Eu já vi isso aí. Aí a mamãe distrai, dá de mamar, e ele dorme aqui, ele vai lá, puxa o celular e fica... Não é assim? Eu estou mentindo? Tem criança que sai do útero e já sai em pé, o médico mostrou todo dia, já saiu andando. Não é assim? Criança com 2 anos de idade, a minha sobrinha tinha 2 anos de idade e ensinava para a avó dela, que não tinha muito, ensinava coisa que, mas assim, vó, assim, só faz assim, vó. Não mal sabia falar. Mas moralmente tem problema. São crianças que olham para a tua cara e falam assim, não vou fazer. Mentira? Não vou fazer. Mas, não, algumas falam assim, tu não é minha mãe, tu não é meu pai. Não sei se eu vou te falar isso. Eu não vou fazer. E vai tentar fazer. Mas é que você não consegue controlar. Vai controlar. Vai. Se você não tiver um tato mesmo. Não estou falando daquele tato redondinho que a gente bate na bunda, não. Não é isso, não. Mas se você não tiver, e se você bater, ela fala assim, pode bater, mas eu não vou fazer. Mentira. Moralmente, ainda precisam lapidar. Ah, mas eu conheço um que é uma pessoa nirvana, né? Além de fazer tudo isso, ainda é aquela pessoa que fala muito na televisão, que a gente vê aquela molecada falando sobre o universo, sobre Deus. Sim, esses são aqueles que se ofereceram e foram aceitos. Tem sim um grupo. Mas eles têm que ser o quê? Lapidados. Lapidados. A responsabilidade dos pais é lapidar. A gente achar que são espíritos evoluídos não são, não. Isso é uma visão, perdoem, mas é uma visão particular minha, tá? Só particular minha, porque espíritos evoluídos de alta escola não reencarnam a gente. Está lá na Gênesis, está no Livro dos Espíritos. Existe 4 bilhões, 2 ou 4 bilhões de espíritos que não reencarnam mais. Lá de cima fica administrando o planeta. E esses espíritos evoluídos que estão administrando o planeta Terra não são evoluídos para o planeta Marte, que é mais evoluído que nós. Lá eles não têm voz ativa, porque existem os espíritos de Marte, e de Júpiter, e de Vênus, e o galáctico, né? Tem aqueles espíritos que tomam conta dessa galáxia nossa aqui, que já é outra história. Tá? Nós precisamos começar a ser menos religiosos, né? E muito mais espiritualizados, como falava a Joana de Ângeles.
já estamos encerrando, tá? A Cláudia Ribeiro lembrou de um livro, o livro chama-se Reforma Íntima Sem Martírio. Eu já li esse livro, quem puder ler, é maravilhoso. Tá aí o Reforma roteiro. Íntima Sem Martírio. Eu não lembro agora o escritor, a Cláudia saber o autor. O autor. Não colocou aí. Então, mas eu tenho ele em casa, eu li, é muito bom. É excelente. Não é a receita, mas faz a gente pensar um pouquinho. Tá bom. Vamos encerrar? Se despede aí do pessoal. Bom, mais uma vez, a minha gratidão a Alcina. todos. Né? Alcina, fazer encerramento. Mas a todos vocês, nossos internautas, vocês que estiveram presentes conosco. O autor, Vanderlei de Oliveira. Vanderlei então, Reforma Íntima Sem Martírio, Vanderlei de Oliveira. É sensacional esse livro. Então, gente, nossa gratidão por todo o ano que vocês passaram conosco, né? E gratidão a vocês, principalmente, que vieram presencialmente, que é bom ter vocês aí em casa, mas é muito bom demais termos todos, a gente poder, nessa volta, olhar os olhos de cada um de vocês, né? Queira ou não queira, é uma energia maravilhosa que chega até a gente sente, né? Essa parte toda. E desejar a todos vocês, né, um ano que desejar, mas vai ser, tá? Já será um 2022 maravilhoso, só de vitória, só de alegria, né? E muita saúde, muita harmonia em seus lares, com certeza. Sabe por quê? Porque Jesus assim decretou. E se Jesus decretou, nada nem ninguém pode mudar isso. Eu vou falar de novo. Nada nem ninguém pode mudar isso. Ninguém. Só nós. Apenas nós, com o nosso livre-arbítrio, pode interferir de forma negativa. Mas a gente não vai, né? Nós vamos fazer de tudo para sermos felizes. Porque vamos ser felizes, tá? Se não for agora, seremos lá na frente. Mesmo, às vezes, contra a nossa vontade, mas nós vamos ser felizes, que é a última fatalidade que tem. Tá bom? Um beijo a vocês, muito obrigado, e um final de ano maravilhoso. Agora, com vocês, a voz... O pessoal está desejando um Feliz Natal, tá? Tá todo obrigado mundo a todos vocês também. A Alcina quer fugir, pega ela. Agora a voz que da multidão. Alcina Medeiros. Com vocês, Alcina Medeiros. Ninguém merece, viu? Vamos então fechar os nossos olhos. Relaxar bastante. E agradecermos mais uma vez por esta doutrina que nos ajuda a compreender, a entender, a nos transformar, colocando em prática todos os ensinamentos, obrigada, Jesus. Obrigada, Kardec. Aos espíritos que juntos a Kardec trouxeram esta doutrina para nós, para que pudéssemos entender melhor de onde vimos, para onde vamos. Entender as tuas leis, Senhor, compreendendo exatamente, de maneira muito lúcida, tudo que nos acontece, entendendo que a cada momento colhemos exatamente aquilo que estamos plantando. Obrigada, Jesus.
Obrigada, amigos espirituais, por este ano de aprendizado e que possamos, no próximo ano, estarmos juntos novamente, reunidos nesta casa, junto a estes irmãos encarnados e aos irmãos desencarnados que conosco vêm estudar, que conosco vêm aprender, para nos tornarmos espíritos melhores, mais esclarecidos, mais equilibrados e mais felizes. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, hoje, agora e sempre. Ontem eu ouvindo uma palestra do Otacílio Rangel, e ele fez uma explicação, eu não conhecia essa explicação sobre o nascimento de Jesus. Então ele disse assim que a Igreja Católica pegou todas as festas pagãs e transformou em festas religiosas. Então por isso a gente tinha a festa da colheita, da plantação, coisa, e foi todas transformadas em festa de São João, festa de Santo Antônio, né? E a maioria dos povos, grandes comunidades, tinha a festa do Sol, que é comemorado no dia 25 de dezembro. E a igreja transformou no aniversário de Jesus Cristo. Ela passou a trabalhar como sendo essa festa religiosa. E nada mais lógico, né? Porque Jesus realmente é um sol na nossa vida. É um sol para cada um de nós. E aí ele também explicava que a gente lembre, nesse dia de Natal, na semana que vem, né? No dia de hoje estaremos trabalhando que nem doida, fazendo a comida, preparando a mesa farta, ou pelo menos com aquilo que cada um pode, né? E aí nós temos que lembrar, né, que quando a gente faz um aniversário para alguém, né, um filho, um marido, um amigo, a gente faz uma festa, a gente faz os quitutes que eles gostam, a gente faz as coisas que eles gostam, mas principalmente a gente compra o presente que ele gosta e o que ele quer. Né, o que ele gostaria de ganhar. A gente, né, a alegria nossa é ver a alegria nos olhos deles quando eles percebem o presente que eles querem. E qual é o presente que Jesus quer receber? Não só nesse dia, mas sempre. É que nos amemos uns aos outros. Esse é o que ele sempre nos pediu. Ele não pediu muita coisa para cada um de nós, não. Ele só pediu que nós nos amemos. E isso está um pouco difícil, né? Está bem difícil. Se não é naquele nosso círculo muito restrito, familiar e de amizade, a gente está tendo muita dificuldade para nos amarmos. Então, que a gente consiga dar para esse nosso irmão, no dia do seu aniversário, muito amor ao nosso próximo. E que o ano que vem a gente consiga continuar assim, amando, porque é amando aos outros que a gente vai se fortalecer como espírito, né? A gente vai. Esse é o ensinamento, né? E como disse o nosso estudo de hoje, né? Essa é a lei divina, né? E quando a gente foge dela, a gente só tem problemas, só tem tristezas e solidão. Então vamos pensar nesse aniversariante e dar a ele o presente que na verdade a gente vai dar o presente para ele, mas é nós que vamos receber, né? Que é um grande amor. Então é isso, gente. Um ótimo Natal, um ótimo ano, e que o ano que vem a gente possa estar reunido novamente para continuar os nossos estudos dessa doutrina maravilhosa que nos liberta. Ela nos consola, mas acima de tudo, ela nos liberta das amarras, dos preconceitos, da nossa ignorância como espírito. Nós vamos caminhar, nós vamos chegar lá. Como disse Paulo, rumo ao alvo.
Então é isso. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e que a paz esteja com todos. Assim, aqueles que vieram para o atendimento fraterno, continuem sentados que a gente vai ter agora a partir das 3, tá?